Já parou para pensar quanto tempo você que me assiste agora pouparia se você soubesse fazer mapas de topografia como esses aqui, ó, em menos de 5 minutos e o melhor, tudo isso de forma simples e de forma prática. Pois é justamente isso que você vai aprender nesse vídeo. Fala moçada, eu sou o professor Messel Santos e neste canal aqui do YouTube eu te ensino a fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido utilizando a linguagem R. Então, para você não perder conteúdos que eu disponibilizo toda semana, já se inscreve agora no canal e também ativa o sininho para ser notificado. E nesse vídeo eu vou te mostrar como partir do absoluto zero e fazer mapas de topografia como esses aqui, olha só que interessante, em menos de 5 minutos, mesmo que você não saiba usar os programas apresentados nesse vídeo ou mesmo que não saiba nada de geoprocessamento. Ou seja, se você seguir os passos que mostro nesse vídeo, você vai conseguir fazer mapas de topografia como esses aqui, olha só, em menos de 5 minutos. Então, se você perde muito tempo para fazer mapas de topografia como esses, olha só, muito provavelmente você está fazendo seus mapas de forma manual, usando programas como QGIS e ArcGIS. Na realidade, o que você precisa é seguir alguns passos e aplicar uma técnica simples de reaproveitamento de tarefas para ter mapas prontos como esses aqui em menos de 5 minutos. E são justamente esses passos que vou te mostrar exatamente agora. Agora eu vou te mostrar passo a passo como fazer os mapas de topografia em menos de 5 minutos. E o melhor, tudo isso partindo do absoluto zero. Vê só, nesse caso aqui, a gente vai utilizar a linguagem R e para facilitar o uso da linguagem R, a gente usa o RStudio. Então, o programa que vocês estão vendo agora aqui, ó, ele é o RStudio. E o RStudio tem acesso direto ao R. Então, a gente escreve os códigos aqui no RStudio de forma muito mais fácil, muito mais tranquila e, ao mesmo tempo, a gente já executa e tem um resultado. Por isso que usar o RStudio, nesse caso, é extremamente essencial. Beleza? Então, vê só. Para a gente fazer os mapas, primeira coisa que a gente tem que fazer é ter acesso aos dados. Veja, primeiro eu vou baixar os dados. E observe que baixar é uma ação, né? Então, para cada ação que eu vou fazer, existe uma função, existe um comando no R para isso. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente executa os passos necessários para fazer o mapa através dos comandos do R. Olha que simples. Para pensar que fica bem mais simples pensando dessa forma e é dessa forma que a gente vai fazer, beleza? Então tá. Para a gente baixar esses dados lá do IBGE, a gente precisa usar um pacote que foi desenvolvido justamente para facilitar o acesso a esses dados do IBGE. Então, olha que simples, a gente utiliza um pacote para facilitar a nossa vida. Legal, então para eu utilizar esse pacote, eu preciso importar, eu preciso carregar esse pacote. Carregar é uma ação. Então, para cada ação do R, existe um comando, existe uma função, conforme eu acabei de falar para vocês. Então, qual é a função? Qual é o comando para carregar um pacote? É a função library. Ó, você digita aqui, ó, libr, e o RStudio já te mostra aqui a opção, ó. É só clicar e, opa, legal, muito simples. Eu já tenho aqui a função utilizada para importar, para carregar um pacote. Legal, tá aqui a função. Então, veja que dentro dos parênteses, eu preciso, informar o nome do pacote que eu quero carregar. Nesse caso, eu vou carregar o pacote GeoBR. Aí você vai me perguntar, calminha, ó, coloquei Geo, já apareceu aqui a opção, é só clicar e, ok, selecionei o nome do pacote. Aí você vai me perguntar assim, Marcel, mas eu não tenho esse pacote instalado ainda no meu computador. Como é que eu faço? Vou deixar um link aqui abaixo, tá, na descrição, mostrando para você que é muito simples, né? Eu vou mostrar os passos para você instalar um pacote. Uma aula sobre instalação de pacotes. Vou deixar aqui abaixo desse vídeo. Agora, só assiste essa aula depois, tá? Foca aqui no vídeo, nesse vídeo aqui, para você entender tudo. Legal. Bom, uma vez que eu digitei aqui o nome do pacote, né, que eu quero carregar, através da função library,
eu tenho que executar, tá bom? Para executar, você coloca o cursor sobre a linha e clica em Run. Ok, executei. E daí? Daí que agora você tem acesso às funções do pacote GeoBR que vão te ajudar a baixar esses dados de forma muito rápida. Legal. Agora, além desses dados lá do IBGE, que nos dá os limites territoriais, eu preciso dos dados de topografia. E aí? Aí eu vou baixar esses dados de topografia. Existe um pacote que faz com que facilita, faz com que a gente consiga baixar esses dados de forma automática. E o nome desse pacote é o Elevate R. Então, vê só. Então, você vai usar novamente a função library, ó, vou colocar aqui o library, né, library. E aqui dentro dos parênteses, você vai dizer o nome do pacote que você quer carregar. Como eu falei para vocês, ó, é o pacote Elevate, ó, já apareceu. Eu digitei ele e já apareceu aqui, ó, Elevate R. Então, você clica aqui, ó, e seleciona. Então, é esse pacote que eu quero carregar. Como é que faz para carregar? Né? Para executar a função. Coloca o cursor sobre a linha e clica em Run. É uma opção. Ou você coloca o cursor sobre a linha e aperta a tecla de atalho, ó, Ctrl mais Enter. Escuta o barulho do teclado. Apertei Ctrl mais Enter, foi executado o comando, e aí, ó, como é que eu sei que foi executado? Porque ele aparece aqui embaixo dizendo que foi executado através do interpretador do R na versão 4.2.1. Legal, olha que simples. Então, até aí tudo bem, né? Você já entendeu como é que faz para importar, para carregar os pacotes. Legal, agora a gente vai baixar os dados do IBGE lá de forma automática. Então, vamos baixar os dados para todos os estados brasileiros, tá bom? Então, você vai utilizar aqui uma função para fazer a ação de baixar os dados. Então, se eu vou baixar os dados, eu vou usar a função para baixar os dados chamada read_state. Por quê? Porque, ó, e presta atenção, essa função, ó, ela vem lá do pacote GeoBR. Por isso que a gente importou o pacote GeoBR, a gente carregou o pacote GeoBR, porque a gente vai usar uma função que vem lá dele para baixar os dados do IBGE. Legal, digitei aqui o nome da função, o que é que eu faço agora? Executo. Ó, eu vou colocar o cursor sobre a linha e apertar Ctrl mais Enter, olha só, executei. Agora ele está baixando, ó, baixando todos os dados do IBGE de forma automática, ele baixou para mim os dados do IBGE. Olha que incrível, olha que fácil. Agora deixa eu apagar os rabiscos e estão aqui, ó, os dados para cada estado. Então, você tem os dados para o estado de Rondônia, do Acre, do Amazonas. E presta atenção, para cada estado desse, nós temos o quê? Um código do estado, ó, o código 11, o código 12 e assim sucessivamente, tá bom? E aí, por exemplo, como é que eu faço para ver todos os dados, né? Porque até então ele me mostra até a linha 10, tá? Você pode pegar esses dados, colocar na memória do computador e visualizá-lo como um todo. Como é que eu faço para pegar esses dados e colocar na memória do computador? Ó, você vai dar um nome para ele. Você vai atribuir um nome a ele. Então, a gente vai utilizar um operador de atribuição. Eu vou colocar o operador de igualdade. Então, quando eu leio esses dados, quando eu fiz a leitura dos dados, ele veio parar aqui no terminal. Mas eu não quero esses dados no terminal. Eu quero esses dados na memória do computador para usá-los depois. Então, você vem aqui, ó, e dá um nome para esses dados que você acabou de baixar. Então, a partir de agora, eu vou chamar ele de dados. Presta atenção, eu estou lendo os dados e dando um nome para eles. Como é que eu estou dando um nome? Através do operador de atribuição. Eu estou atribuindo os dados a uma variável, é assim que a gente chama. Então, quando eu executar, ó, vou colocar o cursor sobre a linha, apertar Ctrl mais Enter, apertei, e aí ele está fazendo a leitura dos dados. E olha que interessante, os dados, depois que eu fiz a leitura, ó, eles não apareceram aqui abaixo. Por quê? Porque eles foram para a memória do computador. E como é que eu sei que ele foi para a memória? Porque, ó, eles apareceram aqui com o nome que eu dei para eles. Eu chamei eles de dados e eles apareceram aqui. No caso de vocês, vai aparecer aqui em cima. Por quê? Porque essa aba Environment vai estar aqui em cima e eu coloquei ela aqui embaixo, no meu caso, só por uma questão de ficar fácil de eu fazer as aulas, né? Por quê? Porque geralmente eu coloco o gráfico aqui atrás, nas minhas costas, o mapa, então por isso que eu coloquei essa aba Plot aqui em cima, beleza? Então só fica atento nisso, no seu RStudio você vai procurar essa aba Environment. Legal. Bom, e daí o que acontece? Quando eu clicar aqui em dados agora, olha só, vou clicar e vai carregar para mim a tabela de dados que eu baixei lá do IBGE. Então, aqui na tabela de dados, ó, tem todos os estados que você pode utilizar. Olha que incrível, ó, olha que legal. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um mapa para um estado específico. Então, eu vou fazer esse mapa para o estado da Paraíba, tá bom? Então, veja aqui no estado da Paraíba,
nós temos aqui que o código do estado, ele é o código 25. Olha que sensacional. Então, na hora de você baixar os dados lá, através aqui da função read_state, ao invés de você baixar os dados para todo o país, você pode baixar para um estado específico. Então, aqui dentro dos parênteses, ó, quando eu apertar Tab, vão aparecer as opções que eu posso utilizar nessa função. Então, aqui tem essa opção, né, que a gente chama de argumento, que é o argumento code_state. Então, você vai, ó, colocar no code_state igual a 25, que é o código, no caso, para o estado da Paraíba, né? Ou você pode, ao invés de completar ali, você pode digitar aqui, ó, code_state igual a 25. E agora, o que é que muda? O que é que muda é que eu estou baixando os dados apenas para o estado da Paraíba. Presta atenção. Bom, se são os dados para o estado da Paraíba, vamos chamá-los de PB, né? Que representa a Paraíba. Então, vou colocar aqui, ó, PB, que é a Paraíba. Agora eu vou executar, dar um Ctrl mais Enter, olha só. E agora ele baixou apenas os dados para o estado da Paraíba. Olha que sensacional. Legal. Então, se eu quiser visualizar esses dados, presta atenção na palavra visualizar. Visualizar é uma ação, né, de visualizar os dados. Então, para cada ação, existe um comando do R para isso. Então, você vai usar o comando plot, ou, né, você pode chamar a função plot. E aqui na função plot, ó, abre e fecha parênteses, coloca o nome aqui dos dados que você quer visualizar, que é esse conjunto de dados aqui que eu estou chamando de PB, que é Paraíba, legal? Aperta o Ctrl mais Enter, olha só, e aí vocês vão ver que a gente tem aqui, ó, os dados que formam os limites territoriais para o estado da Paraíba. Olha que sensacional, tudo isso de forma rápida, né? Basicamente usando uma função. Agora, observe que nesses dados que a gente baixou, né? Deixa eu clicar aqui em PB, que é a Paraíba. Observe que nós temos uma variável aqui, ó, para cada coluna de dados nós temos uma variável e aqui no final nós temos as latitudes e longitudes. Então vejam que, deixa eu só mostrar aqui para vocês, voltar aqui, ó. Aqui nós temos as latitudes e as longitudes. Então a função plot, ela utiliza essas latitudes e longitudes para formar o nosso mapa. E observe que além das latitudes e longitudes nós temos as variáveis, né? Ó, o código do estado, a abreviação do estado. Então, quando a gente utilizou a função plot aqui, ele fez um mapa para cada variável daquela. Olha que incrível. É só para vocês visualizarem mesmo, beleza? Então tá. Agora a gente vai baixar os dados de topografia. Presta atenção. Para baixar esses dados de topografia, a gente vai utilizar uma função chamada get_eleve_raster. Observe que eu estou digitando aqui o nome da função e o RStudio já mostra para mim, ó, essa função que eu quero, a get_eleve_raster. E ela vem lá do pacote Elevate R que a gente acabou de carregá-lo. Tá vendo como tudo faz sentido? Então, vou clicar aqui, né, para completar o nome da função. E eu vou usar essa função para baixar os dados de topografia de forma automática. Aí a pergunta que eu te faço é, eu vou baixar esses dados para onde? Para qual região? Ora, eu vou baixar os dados para a região do estado da Paraíba. Então, eu venho aqui, ó, e coloco os dados que me dá os limites territoriais do estado da Paraíba. Então, já que eu vou baixar para o estado da Paraíba, eu venho aqui e coloco PB, que é o nome da variável que tem os dados dos limites territoriais da Paraíba. Legal? Beleza. Vírgula, eu vou especificar mais algumas coisas. Eu quero especificar qual é a resolução desses dados. Eu quero os dados mais detalhados ou menos detalhados. É assim que eu vou informar aqui dentro da função. Então, eu vou usar aqui uma opção, ou seja, um argumento chamado de Z. Então, eu vou dizer que Z vai ser o nível de detalhamento dos meus dados. Se eu quero dados com alta resolução ou com baixa resolução. Então, eu já fiz um teste, tá? E para os estados brasileiros, você pode colocar um Z igual a 8, que vai ter uma resolução muito legal, certo? Vírgula. E quando eu baixar esses dados, eu quero esses dados para toda a extensão do estado da Paraíba, por exemplo, ou eu quero esses dados apenas aqui dentro dos limites territoriais, apenas os dados dentro dos limites territoriais. Bom, eu quero apenas os dados dentro dos limites territoriais. Então, dessa forma, eu vou utilizar aqui uma opção, ou seja, um argumento chamado clip. E aqui do clip eu vou dizer que vai ser igual, e aqui você vai escrever entre aspas, porque é uma informação de texto, você vai escrever assim, ó, location. Legal? Tudo bem até aí? Bem tranquilo, né? Então, com isso, eu vou e baixo os dados para o estado da Paraíba, os dados de topografia. Agora, quando eu baixar esses dados, eu preciso armazenar esses dados na memória do computador,
para depois utilizá-los. Porque se eu baixar da forma que está aqui, eu baixo esses dados e esses dados vão parar aqui no terminal. Ó. Vou baixar aqui para vocês. Vou apertar Ctrl mais Enter e ele vai começar a baixar os dados. Olha só, baixei os dados, como vocês podem ver aqui, ó, 100%, e observe que os dados vieram parar aqui no terminal, né, do console do R. Mas eu não quero esses dados aqui. Eu quero esses dados na memória para poder utilizá-los. Então, eu vou atribuir esses dados, vou dar um nome para eles, vou atribuir a uma variável que eu vou chamar de topo, né? Que é a topografia, vou chamar de topo. E aqui eu vou dizer que o topo vai ser igual a essa função que baixa os dados. Então, pessoal, muitas vezes vocês vão ver por aí o sinal de igualdade. Agora, ao invés de usar o sinal de igualdade, eu posso usar esse sinal aqui, ó, que é o menor que traço, né? Ou seja, a flechinha. Também quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que a gente está atribuindo esses dados aqui a uma variável. Então, você pode usar tanto esse sinal, né, ou esse aqui, o de igualdade. Fica ao seu critério, tá bom? Eu vou utilizar daqui para frente esse aqui, que é o menor que, sinal de menos, tá bom? Então, legal. Então, com isso, eu vou baixar os dados. Agora, eu preciso executar. Quando eu executar, olha só, eu baixo os dados e esses dados vão parar na memória do computador e vai receber um nome, tá? Que é o nome topo, que foi o nome que a gente deu para ele. Então, legal. Então, se eu quiser visualizar esses dados, né, o que é que eu faço? Eu venho aqui e coloco plot e ao invés de colocar PB, eu coloco topo. E aí, coloco o cursor sobre a linha, aperto mais Enter, Ctrl mais Enter para executar e olha só que incrível, vai aparecer aqui os dados de topografia para o estado da Paraíba. Olha que sensacional, olha que fácil isso aqui. Agora, olha só que interessante. Até então, né, a gente baixou os dados, processamos esses dados aí e a gente visualizou os dados conforme vocês conseguem ver aqui, né? Os dados visualizados. Só que, por mais que seja bem legal esse resultado aqui, ainda não é um mapa, né? Porque a gente precisa colocar a legenda do mapa, a gente precisa colocar a orientação desse mapa, então tudo isso a gente vai fazer de forma automática. Além disso, a gente vai tornar esse mapa mais elegante, mais apresentável. Como é que a gente faz isso de forma extremamente rápida? Bom, eu já deixei uns códigos prontos que a gente vai executar para ajustar esse resultado aqui, legal? Então, para eu poder, no caso, acessar esses códigos prontos, eu tenho que ter o arquivo no meu computador, né? Eu já tenho esse arquivo aqui no meu computador. Então, como é que eu faço para importar, né, Marcel, esses códigos prontos? Você vai usar aqui uma função chamada source, né? Se a gente vai importar um script, ou seja, os códigos prontos, a gente usa essa função source aqui, ó. Eu digitei S-O-U-R e já apareceu para mim a opção. Então, aqui dentro dessa função, a gente vai colocar, eu vou dar um espaço aqui só para ficar fácil de visualizar, tá bom? E aqui dentro dessa função, a gente vai usar uma nova função, chamada file.choose. O que quer dizer file? File quer dizer arquivo, né? E choose quer dizer o quê? Escolher. Então, através dessa função file.choose, a gente consegue escolher um arquivo dentro do nosso computador. Vê só. Vou colocar aqui, ó, o cursor sobre a linha e vou clicar em Run, ou executar, né? Ctrl mais Enter. E aí, vai aparecer aqui a janela do Windows para a gente procurar o arquivo que a gente vai utilizar aqui, né? O arquivo com os códigos prontos. Então, já deixei aqui no meu computador esse arquivo do R chamado faz_mapa. É um script que a gente chama. Então, vou clicar nele e vou abrir. Então, eu importei uns códigos prontos, né? Um script do R. E através desse script do R, eu tenho acesso a uma nova função, que eu desenvolvi essa função, que é a função mapa_top. Então, a gente, ó, observe que quando eu importei o arquivo, né, usando essa função, apareceu essa nova função aqui, ó, mapa_top. Agora, eu vou usar essa função, ó, mapa_top. Aqui eu vou abrir e fechar os parênteses. E aqui eu vou entrar com as informações, tá? Primeira informação que eu vou entrar, com os dados de topografia. Ó, os dados de topografia, eu estou chamando ele de topo, ó, topo. Então, vou colocar aqui, ó, topo, vírgula, vou entrar com outros conjuntos de dados, tá? Eu vou entrar com o conjunto de dados PB, que me dá os limites territoriais, nesse caso, do estado da Paraíba. Então, vou colocar aqui, ó, PB, e agora vou colocar o cursor sobre a linha, ó, apertar Ctrl mais Enter, ou, se você quiser, você clica em Run. Eu vou apertar Ctrl mais Enter e só esperar o resultado. Depois de alguns segundos, olha só,
nós temos aqui o resultado, o mapa completo, com a legenda e com o indicador de norte, né? A orientação. Agora, se o seu computador ele não for tão potente, tá? Pode demorar um pouco mais de alguns segundos, porque vão ser baixados os dados, esses dados aqui, ó, do Google Maps, para compor aqui a base do nosso mapa. E esses dados, para baixar, a depender da conexão da sua internet, pode demorar um pouco também. Legal? Mas agora, pessoal, a gente precisa salvar. Agora, antes da gente salvar esses dados, presta bastante atenção no que eu vou te falar. Veja que para a gente fazer esse mapa, foi necessário ter acesso a este arquivo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse arquivo aqui, que é um script que eu deixei pronto, chamado Faz Mapa. Vou até abrir ele aqui. E para você ter acesso a esse script aqui, eu vou deixar um link aqui abaixo no vídeo. E outra coisa, moçada, eu gostaria de saber se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu gostaria que você pudesse apertar o like, né? Dar um like exatamente agora, pois é a única forma de eu saber se estou produzindo o conteúdo certo. Então aperta o like agora para eu ter essa certeza. Então vê só, aí para vocês baixarem esse arquivo aqui, como eu estava falando, deixei um link aqui abaixo na descrição do vídeo. E outra coisa, quando você baixar, tá bom? Esse arquivo para ele funcionar, né? Você tem que ter, deixa eu apagar aqui, ó, você tem que ter esses pacotes instalados também. Então você vai instalar esses pacotes e instalar esses dois aqui, e aí você consegue fazer o exercício, tá bom? Deixei o link aqui abaixo no vídeo. Bom, e para salvar, né? Como é que eu faço para salvar esse mapa tão legal que o Marcel fez aqui? Eu vou te ensinar, calma aí, segura aí. Agora, por exemplo, se eu quiser fazer o mapa para outro estado, por exemplo, para o estado do Rio de Janeiro. Bom, se você observar aqui, ó, nos dados, o estado do Rio de Janeiro, ele é o número 33. Então, você vem aqui e coloca, ao invés de 25, coloca 33. Legal? Aí você executa tudo de novo, né? No caso aqui, ó, você só precisa executar desde a linha que lê os dados, que é essa linha aqui, ó, a linha 6, ó, até a última linha, tá bom? Ó, outra coisa, eu vou apagar esse daqui, porque não precisa visualizar toda vez. Então, você executa essa linha, ó, vou executar uma por uma, o read state. Depois você executa a linha do topo, executei. E por fim, você executa a última linha, ok? Vou executar e só esperar o resultado. Depois de alguns segundos, está aqui o resultado. Agora, como é que faz para salvar, né? Existem várias formas, mas a mais simples que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é clicar aqui em exportar, escolhe a opção salvar imagem como, ou seja, save as image. E aqui você coloca o nome para o seu mapa, vou colocar mapa topo underscore rio.png, né, o formato aí da imagem. Vem aqui em diretório, escolhe um diretório para salvar. Eu vou salvar aqui em downloads. Ok, open, abrir, né? Depois clica em salvar, save. Ok, tá salvando. E aí a gente vai lá, né? Deixa ele salvar primeiro, ó, tá convertendo. Ok, salvou. Agora eu vou lá, vou aqui na pasta downloads. E tá aqui o meu mapa, ó, o Topo Rio. Ok? Tá aí o mapa de topografia. Então, moçada, como eu falei, se este conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like agora, porque só assim é a única forma que eu tenho de saber se esse conteúdo está te ajudando, se você realmente está curtindo este conteúdo. E ó, não se esquece de se inscrever no canal e só lembrando, o arquivo para você fazer o mapa encontra-se na descrição desse vídeo. Forte abraço e até uma próxima aula.